Aleluia. Oh, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é milagres, promessas no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E é sobre esse Deus que nós vamos falar hoje. Esse Deus de promessas, esse Deus de milagres, esse Deus que transforma vidas, esse Deus que muda a história. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre toda a terra. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja Ele para sempre. O Deus de milagres, milagres. O Deus de milagres. O Deus do sobrenatural, o Deus de maravilhas. Bom dia, queridos. Milagres. O que é milagre? E como vivê-lo? Como eu vou viver o meu milagre? Segundo o dicionário, milagre é a manifestação direta e sobrenatural da vontade de Deus. Milagre não se explica, se vive. Ninguém explica milagre, assim como ninguém explica Deus. Mas o que gera um milagre? O que gera o milagre é a fé. Mas como eu posso ter fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus gera em nós fé para viver o milagre. Todas as vezes que Jesus promoveu o sobrenatural, o que ele disse depois para a pessoa? Vai, meu filho, vai, minha filha, a tua fé, ela te salvou, a tua fé, ela te curou, a tua fé, ela te libertou. Não foi a fé de Jesus, porque ele é a própria fé, mas foi a fé da pessoa que foi até ele. Mas se você for reparar bem, todos os que viveram milagres tiveram atitudes. E o mais interessante é que todos eles estavam em movimento. Quando eles não estavam se movimentando na hora do milagre, alguém se movimentava por ele. Eu tenho dois exemplos aqui que a pessoa não se movimentou, mas tiveram amigos, líderes, pastores que se movimentaram por ele, por eles, porque eles não podiam. Foi o paralítico que não conseguia ver Jesus. E 4 amigos deles colocou em cima de uma cama. E quando chegou na casa onde Jesus estava, como sempre, rodeado de pessoas, sem conseguir entrar pela porta, abrir o telhado e colocar aquele paralítico diante do milagre. E se você reparar, quando o Senhor viu aquilo, Ele falou: seus pecados estão perdoados e a tua fé te curou. Levanta e anda. A tua fé, a tua disposição, o teu sacrifício de vir até mim te curou. O outro exemplo foi Lázaro. Quando as irmãs viram que Lázaro adoeceu, elas não deixaram Lázaro sozinho, mas pediu para que um amigo fosse até onde estava Jesus para chamá-lo.
Percebe? Houve um deslocamento, houve uma movimentação, houve uma atitude para que o milagre acontecesse. E Jesus se deslocou da onde ele estava há 3 dias para vir até Lázaro. A minha pergunta hoje para nós é: o que nós estamos fazendo para que o nosso milagre seja gerado? Que esforço você está fazendo? Que atitude você está tomando? Que mudança você fez para viver o teu milagre? Deus nunca vai abençoar uma pessoa inerte, uma pessoa parada, uma pessoa acomodada na sua área de conforto. Não. Seja o que Deus quiser, na hora que Deus quiser. Amém, queridos? Mas você precisa gerar fé para viver o teu milagre. Você precisa gerar expectativa para gerar o teu milagre. Você precisa viver isso. É a sua fé, é a sua atitude que chama a atenção de Deus para o seu milagre. Quem não faz sacrifícios não alcança benefícios. Mas é tudo por sacrifício? Se orar, se ir à igreja, se jejuar, se clamar para você é sacrifício, então faça esse sacrifício. Eu acho, Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer, porque a tua parte é o natural, o sobrenatural é a parte dele. Eu marcho, ele abre o mar. Eu encho a talha com água, ele transforma em vinho. Entende? Eu tiro a pedra e ele ressuscita tudo aquilo que está morto. Aleluia! Oh Deus! Diz que quando o Senhor chegou naquele cemitério onde Lázaro estava enterrado, já há 4 dias, e ele pediu para remover a pedra, Jesus teve um cuidado de começar a frase com o nome de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Porque se ele falasse, vem para fora, o cemitério inteiro ressuscitava e viria para fora. Remove hoje a pedra da sua inércia para que o seu milagre chegue. Remove a murmuração, as queixas. E louve, adore e busque. Os israelitas, para viver o milagre de viver o mar se abrir, vocês lembram? O faraó havia liberado eles para ir embora e depois se arrependeu e veio com o exército todo atrás deles. Eles estavam em movimento. Os israelitas estavam andando, estavam caminhando. Mas quando a parte deles era caminhar, era andar. E quando eles chegaram diante do mar, onde só o sobrenatural de Deus os livraria. Olha o que o Senhor disse a Moisés, porque o povo parou, disse para eles para baixar, e eles baixaram e o mar se abriu. Movimento, deslocamento. Eles puderam ver os sinais e as maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Quando Jairo, aquele centurião, soube que Jesus estava na cidade e a sua filha, à beira da morte, uma criança de 12 anos,
sem um diagnóstico para sua doença, provavelmente já tinha passado em vários médicos. Ele não teve dúvida, ele se movimentou até Jesus. Ele foi até Jesus, ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu do seu orgulho, ele foi até o Mestre. E é interessante que, nesse mesmo episódio, quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, que estava há vários anos, também procurando uma cura, já gastado tudo que tinha em médicos, soube que Jesus estava passando por ali. Nesse dia, ela saiu da zona de conforto dela, e não era uma zona de conforto que ela queria, era uma zona de conforto provocada pela doença dela. Que naquela época uma mulher que estava com seu fluxo menstrual era colocada à parte, era colocada reservada no teu quarto. Aquela mulher estava há 12 anos com seu fluxo de sangue ativo. Desculpa, há 18 anos. Então, há 18 anos, ela não conseguia sair de casa. Ela não conseguia andar nas ruas. Aleluia. Mas quando ela soube que o Senhor, Jesus, o Jeová Rafa, o Deus que sara, quando ela soube que Ele estava ali, ela gerou atitude nela, ela falou, não posso perder, eu preciso ir até Ele. E se deslocou, mesmo fraca, mesmo sendo proibida, mesmo enfrentando dificuldade, ela foi até Ele. E é tão interessante que quando ela consegue tocar na orla de Jesus, ele sente que de dele saiu poder. Quando ela toca em Jesus, o poder da fé dela ativa a fé do Senhor. Ele fala, eu senti que de mim saiu o poder, a fé dela chamou a atenção de Jesus para gerar o milagre dela. Aleluia. A mulher cananeia, lembra da história dela? Ela era cananeia. Os cananeus eram inimigos dos judeus. Mas ela não teve dúvida. Quando ela soube que Jesus estava por ali, ela enfrentou os seguranças de Jesus. Ela enfrentou os guarda-costas de Jesus e gritou, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso. Os seguranças tentaram barrá-la, pediram para que o Senhor a despedisse vazia, mas o Senhor virou para aquela mulher e disse, não é justo que eu tire dos meus filhos para dar para vocês. Não é justo que eu deixe de visitar alguém da igreja para visitar alguém que nunca foi à igreja. Não é justo que eu tire uma cesta básica de quem frequenta a igreja para quem não frequenta. Mas essa não é a justiça do Senhor. Esse não é o pensamento do Senhor. Quando ele disse isso, ela falou, sim, Senhor, eu sei, mas eu me contento com as migalhas que caem da sua mesa. Por favor, me ajude. E ele diz, vai, a sua filha já está curada. A tua fé libertou a sua filha. Houve um deslocamento, ela foi até Jesus. Naamã, lembra? Aquele capitão leproso,
Aí você vai falar para mim, mas faz, o leproso não ficava à parte, às margens? Sim, eu creio que a lepra de Naamã não era essa lepra que tinha que se afastar. Tanto é que ele era capitão, tanto é que ele era um homem honrado, ele tinha família, ele tinha soldados abaixo dele, mas aquela lepra o incomodava, porque ter lepra era um sinal de fraqueza. Naquela época, todas as doenças era castigo de Deus. Naquela época, querido, por favor. Agora não. Hoje a gente entende que o sol vai brilhar para o justo e para o injusto, que a chuva vai cair para os bons e para os maus, e que o crente pode passar por doença, por dificuldade, sim. Ele tinha invadido Samaria e ele trouxe de lá uma menina para fazer companhia para sua esposa, para fazer o papel de uma dama de honra, ficar ali para ajudá-la. Mas ela era uma escrava na casa dele. Provavelmente ele tinha destruído a família dela lá em Samaria, matado os pais, colocado fogo nas casas deles. Mas essa menina, apesar de escrava, trabalhando na casa deles, ela conseguia ver a aflição e a angústia de Naamã. E um dia ela falou para a esposa de Naamã: quem dera o seu marido estivesse na frente do profeta Eliseu que está lá em Samaria. Com certeza ele teria curado. No coração dessa menina não existia mágoas, não existia rancor. E ela pôde oferecer a cura do profeta da terra dela. Mas para que isso acontecesse, Naamã precisou se deslocar 150 quilômetros. Naquela época não era tão fácil assim, né? Não tinha ônibus, não tinha metrô, era em cima de um cavalo. E ele viajou praticamente 4 dias para se colocar na frente de Eliseu e ser curado da lepra. Houve um movimento. Ele foi leproso e voltou limpo. E detalhe, Eliseu nem o recebeu. Eliseu só mandou ele se banhar no Rio Jordão. Ana, esposa de Eucana, lembra dela? Estéril. Naquela época, a esterilidade também era considerada uma maldição. Uma pessoa sem capacidade de gerar naquela época era considerada amaldiçoada. E além do mais, ela era humilhada pela concubina do marido dela, Penina, que a humilhava cada vez que Penina engravidava. Ana morria mais um pouco. Eucana tentava consolar, agradava a ela mais que as outras. Chegou até a dizer: não sou eu para você o suficiente? Ela: claro que não, meu marido, você é meu marido. Eu desejo ter um filho nos braços. E diante da sua dor, da sua humilhação, quando ela não aguentou mais, ela se deslocou até Siló, de Jerusalém a Siló, para ir ter com o profeta Eli. E ali diz que ela orava a tal ponto do profeta achar que ela estava bêbada. E ela disse: não, eu tenho a alma amargurada, eu tenho a alma trancada, eu preciso gerar. E ele falou: pode ir, por essa época você terá os seus filhos nos braços. Ela teve que sair da zona dela de conforto, ir até o altar de Deus e se derramar ali. E aí veio Samuel.
E para terminar, eu quero te lembrar só do filho da sunamita. Essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 4. A história de uma mulher rica que abrigou na casa dela um profeta, o profeta Eliseu. Ela abriu a casa dela para o profeta, alimentava-o, dava um lugar para ele descansar. E não contente com isso, ela fez um quarto com todo o conforto para que ele, quando passasse por aquela cidade, ele pudesse descansar em paz naquele lugar. Ela chamava a bênção para dentro da casa dela. Um dia, esse profeta falou assim: eu quero recompensar esta mulher por todos os benefícios que ela nos fez. Vai lá, Geazi, chama ela. E ela disse: profeta, eu estou bem, eu não preciso de nada, eu estou na minha terra, eu tenho um casamento abençoado, meu marido é rico, eu não preciso de nada. E foi embora. Mas Eliseu não se conformou com aquilo. Falou para o menino: pesquisa o que ela precisa, não é possível que ela não precisa de nada. O menino disse: eles não têm filho, profeta. O marido dela já tem idade avançada e provavelmente ela é estéril. Eliseu pediu para chamá-la de volta e disse a ela: olha só, daqui a um ano você vai estar com seu filho no braço. Ela falou: profeta, para de me enganar, eu não te pedi nada. E ele falou: mas eu estou te dando. A atitude dela de honrar o profeta gerou o milagre dela. Era um milagre tão difícil que ela nem cogitava. Ela nem pedia mais. Ela já tinha perdido as esperanças. Mas o profeta profetizou na vida dela um filho. Esse filho nasceu e anos depois, eu creio, 10 anos depois, esse menino foi trabalhar com o pai na lavoura e passou mal. Trouxeram o menino para casa, praticamente desmaiado, de dor de cabeça. Ela orou, ela ajoelhou, orou, clamou, mas disse que ao meio-dia esse menino morreu. Ela não teve dúvida. Ela pegou o menino, foi até a casa que ela tinha construído no fundo da casa dela, colocou aquela criança na cama de Eliseu, do profeta, morto, sem vida. Pediu para os empregados arrumar a mula para que ela pudesse ir até o Monte Carmelo, onde o profeta estava, onde o profeta morava. Lembra, aquela casa era quando ele passava por aquela cidade e se deslocou 68 quilômetros. O marido dela perguntou: onde você vai? Hoje não é dia de culto. Ela falou: eu preciso ir, eu volto logo. Nem para o marido dela ela falou que o menino que o profeta havia dado estava morto. Ela foi 68 quilômetros até o profeta. E quem perguntava para ela pelo caminho: está tudo bem? Ela falava: está tudo bem, está tudo bem. E a morte estava na casa dela, mas ela falava: está tudo bem, porque aquele que me prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Ele não me deu um filho para tirar da infância, eu preciso ir até o profeta. E foi até Eliseu. E Eliseu veio até ela. E o menino foi ressuscitado. Você percebeu que todos eles, para viver o milagre, se deslocaram, tiveram atitude?
E o que é que nós estamos fazendo hoje para viver o nosso milagre? De verdade, seja sincero. Você tem orado, jejuado, buscado, clamado? Você tem ido às igrejas? Você tem ido às campanhas? Você tem feito a tua parte? Que nesta manhã o Senhor te abra os olhos para você poder viver o teu milagre, o teu sobrenatural. E que você não esqueça que você precisa se movimentar para isso, em direção a Ele, buscá-lo, bater, bater e abrir-se-á, pedir e dar-se-vos-á. Que nesta manhã você comece a gerar o teu milagre na tua mente. Fé é a certeza das coisas que não existem como se já existisse. Então faça um exercício de fé. Já veja o teu milagre acontecido na tua casa. Se é a cura de alguém, já vê curado. Se é a libertação de alguém, já vê liberto. Se é uma porta de emprego, já se vê trabalhando nessa empresa que você deseja. Se é uma casa, imagine o bairro, imagine o lugar. Vai lá, declara, cria o teu milagre e se alegre por ele hoje. Movimente, tenha atitude, em nome de Jesus, porque Ele é Deus de milagre, é Deus de promessa, é Deus que traz luz na escuridão. Que você possa viver o teu milagre, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és.